Fala aí. E aí? Certinho? Beleza? Beleza. E aí, legal. Vamos lá, então. Tá legal o áudio, o vídeo. Tá legal o áudio, o vídeo também tá bom pra caramba. Tá legal, tá maneiro. Vamos lá, então, a gente vai... Só não fiz a barba, mas tá tudo bem. Bom, gente, a gente está aqui hoje no Fala Comigo Especial da EBD. Fala Comigo Especial EBD, fazer um bate-papo hoje aqui com o nosso amigo Marcos Ebenezer, aqui da Assembleia de Deus aqui em Bangu. Então, eu quero desde já, agradecer você que está assistindo a gente dessa pré-aula que a gente está fazendo, da Crise também, oportunidade de recomeço, nessa editora, na revista da editora Betel Dominical, né, escrita pelo nosso bispo Abner, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, lições de como heróis superam os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Eu costumo dizer que essa lição veio na hora certa, né? O Espírito Santo, com certeza, tem sempre inspirado os escritores, todos eles, e também o nosso bispo, para que nesse momento tão difícil de adversidade a gente tivesse um tema tão rico, tão importante para as nossas vidas. E hoje a gente está aqui com o Marcos Ebenezer, para a gente conversar sobre esse tema. Tenho certeza que ele tem muitas contribuições aí para esse bate-papo para os professores, e não só professores, pessoas que, em geral, gostam da escola dominical ou também são alunos da escola dominical, ou mesmo até que não frequentam nenhuma igreja, mas têm a oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus, né? Marcos, como é que você está? Fala com a gente aí. Bom dia, Júlio. Bom, é pastor Júlio ou Júlio? Eu falo Júlio. Bom dia, Júlio. Tudo bom? Graças a Deus, para mim é uma alegria, uma grande honra estar participando desse bate-papo da EBD online, sempre visando a edificação do corpo de Cristo, dos professores, sabe, dos alunos também que estejam participando. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente precisa ter muito cuidado da maneira como aqui a gente aborda a Bíblia, porque quando a gente vai fazer uma interpretação da Bíblia, não é da nossa maneira, mas é de acordo com aquilo que a Bíblia fala para nós. Eu tenho gostado muito dessa lição, porque é uma lição histórica, né? Histórica. Então, o professor, quando ele for dar essa lição, ele precisa primeiro conhecer a história de Ruth para falar de Ruth. Eu costumo dizer que você só pode falar de alguém se você conhece a história dela. Se você não conhece a história dela, você não pode falar, porque você vai acabar sendo injusto e vai acabar não citando os fatos importantes que mostram por que é assim, por que está assim e o que vem acontecendo no decorrer de todo esse tempo. É verdade. E esse contexto é muito interessante, esse contexto aqui, porque é justamente no livro um período intermediário, né? Um período intermediário aí. E é um período de transição, né, Marcos? É um período de transição que você sai ali do período patriarcal, né, para entrar no período ali dos juízes ali, num período extremamente controverso, né? Por causa dessa questão da liderança também, papel da liderança. Eu acho muito importante também, professor, abordar esse período da liderança. A gente estava conversando em off sobre isso, sobre esse período delicado que foi o período dos juízes, né? A Bíblia fala que é um período obscuro, né? É interessante que lá no livro de Juízes diz que naquele tempo cada um fazia o que queria. Quer dizer, rebeldia, desordem, falta de princípios, cada um vivia, né, como a gente fala, né, no que dava na telha. Eu vou fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Então o povo acabou entrando num caminho de rebeldia, de idolatria, e acabou se perdendo, e por conta dessa rebeldia, dessa idolatria, por não reconhecerem Deus como seu Senhor,
o Senhor acabou punindo o povo com seca, com fome. Quer dizer, a cidade de Belém, Belém significa casa do pão. E aí Deus vai lá e fecha o forno, não tem mais pão, não adiantava ter dinheiro se não tinha pão para poder comprar. Quer dizer, logo se estabeleceram as crises, né? A crise é algo repentino que surge, né? É algo que surge de um momento para o outro. É uma interrupção de algo que você está fazendo que acaba gerando um certo envolvimento emocional negativo nosso muito pesado, né? Ou dizendo assim, acaba nos deixando confusos diante de tudo que está acontecendo. Então, diante dessa confusão, houve algumas atitudes que não deveriam ser tomadas. Houve caminhos que foram seguidos sem princípios, sem saber o que estava se fazendo. E no decorrer, no desenrolar dessa história, a gente começa a observar, através dos princípios, né, quando Elimeleque ele toma a decisão de sair com a sua família de Belém e ir para Moabe, ele nem parou para ver quem era Moabe, o que era a cidade de Moabe, em que condição estava aquela cidade diante de Deus. Porque a gente que serve a Deus, o professor precisa abordar bem essa parte, a gente que serve a Deus, se o Senhor se Deus é o nosso Senhor, o governo da nossa vida pertence a Ele. Então, tudo aquilo que nós vamos decidir, todas as decisões, as atitudes que nós vamos tomar, nós precisamos ter como base a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, né? Como nós falamos lá no Secol, né? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer, o meu farol baixo, eu não vou tropeçar, e o farol alto eu vou ver o que está diante de mim. Eu tenho certeza que se Elimeleque se lembrasse que a terra de Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus, porque Moabe foi filho de Ló, o filho que a filha mais velha de Ló teve com o pai. Quer dizer, foi feito debaixo de maldição, uma relação incestuosa. Segundo ali, é que os moabitas não permitiram que o povo de Israel passasse pela terra deles após várias negociações, acabando assim criando uma grande animosidade entre os israelitas e os moabitas. E ele não enxergou isso. Ele achou que poderia ter uma vida de bênção numa terra de maldição. E isso é muito complicado. É verdade. E, inclusive, voltando a essa questão aí dos juízes aí, como você bem falou, né? Foi um período foi um período muito obscuro, muito difícil. Cada um fazia o que queria, mas mesmo assim a gente ainda vê a mão de Deus, né? Porque Deus sempre levanta alguém, né? Mesmo no período dos juízes, Deus sempre levantou os próprios juízes, né? No caso, para poder, de tempos em tempos, libertar o povo, ou trazer aí uma liderança, um refrigério para o povo. Aí o povo pecava, e aí vinha o castigo divino, não porque Deus os castigasse, mas porque a ação do homem, né, traz sobre ele as coisas más que ele pratica. Então Israel se esquecia de Deus, andava atrás dos outros deuses, e aí vinha lá os inimigos. Deus, em certa forma, eu vejo até que os filisteus estavam muito nesse período. Era uma grande nação que era como se fosse um instrumento, né, de Deus para fustigar o povo de Israel. O povo de Israel se naquele momento mudava a sua orientação, Deus levantava um outro juiz, né, como também foi o caso de Gideão. Nesse período, então, dessas lideranças, aí abordando, teve essa liderança, que é a liderança do Elimeleque, né, marido de Noemi, que ele, nessa liderança, como você falou, tomou uma atitude precipitada, talvez, né? Ele sai da casa do pão, como você disse, e vai para Moabe. Eu queria destacar aí duas coisas importantes. Primeiro, que quando o líder da família, quando eu falo assim, líder, não uma posição machista, né? Não uma posição machista, porque, no caso, existem muitas mulheres que lideram famílias, né? Principalmente mães solteiras, enfim, uma série de circunstâncias e tudo. Mas o propósito de Deus é que o homem assuma essa liderança. E eu entendo liderança aqui, não liderança como submissão, liderança de jugo, mas liderança de caráter, né? Liderança com amor, né? Liderança no sentido não de pisar. Então, o Elimeleque, que é o líder dessa família, aí, ele toma uma decisão precipitada. E quando o líder de uma família toma uma decisão precipitada, todos da família pagam. Né? Acho que isso é importante. A decisão dele, né, precipitada, fez com que eles, ao longo desses 10 anos, morressem. Morreu os 2 filhos e ele morreu também. Né?
Então, essa é uma questão também interessante, como é que essa liderança, essas ações precipitadas, como você bem falou, sem Deus, sem a orientação de Deus, geram, às vezes, males, né, extremamente destrutivos. Foi uma tragédia para essa família. Essa família foi arrasada, foi pela tragédia. 2 filhos, Malon, né, e Quilion, no caso, se eu não me engano, e mais o pai faleceu nesse transcurso. Segundo ponto também, rapidinho, que eu queria falar, é o aspecto histórico, que aquela região era uma região que tinha muitos problemas, passou por grandes transformações, impactos no clima, né? Há 4.000 anos atrás, ali naquela região, aí você pode 5.000 anos, 6.000 anos atrás, era uma região extremamente devastada às vezes. Então, havia muita mudança climática, e essa mudança climática afetava as colheitas. Então, você que tinha a sua plantação de trigo, de repente você pensava que ia colher e vinha uma grande seca e acabava com tudo, né? Ou então, pensava que não ia ter colheita naquele ano, aí você produzia, tinha chuva, ou tinha água demais, ou tinha sol demais. O Egito também é um exemplo disso, né? Há alguns anos, há centenas de anos atrás, você viu, a Bíblia mesmo narra, né, a história de José no Egito, que lá no Egito, naquela região, né, que era toda vista como uma área só, hoje a gente divide a África da Oriente Médio, mas naquela época era tudo uma região, passou por grandes também problemas climáticos. Ali teve aquela seca, aquela fome das 7 vacas magras e 7 espigas magras também, vacas gordas, espigas gordas, que José ali teve a interpretação desse sonho. Então, só para mostrar como é que de vez em quando acontecia esses problemas climáticos ali na região e trazia fome. E ao trazer fome em Belém, o Emelec tomou essa decisão, talvez precipitada, de sair da terra, da casa do pão, né, ir para uma terra de inimigos históricos de Israel, né, em busca de melhores condições. Esse cenário histórico que você brilhantemente descreveu traz para nós lições profundas, né? E que o professor também deve abordar e deve falar que não importa o que aconteça, a gente não deve jamais sair do lugar que Deus preparou para nós. Eles estavam no lugar que Deus tinha preparado para eles. E no tempo dos juízes, quer dizer, Deus ele levantava líderes, porque Deus ele é um Deus de graça. Deus ele é bom e ele é benigno. Por que ele é bom? Porque ele não pode ser mau. Por que ele é benigno? Porque ele não é maligno. Então, Deus ele é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E ainda que ele tenha tomado uma decisão errada, a gente vai observar que o Senhor ele está acompanhando todos os nossos passos, em todos os momentos. E no tempo de crise, a gente precisa se apegar a Deus, ao Senhor, e compreender que Deus ele não perde o controle de nada. Deus ele está acompanhando, está olhando tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis dessa terra. E Deus ele vai, dentro dessa história, a gente vai ver mais na frente, que ele vai mostrar para o povo de Israel, através de uma moabita, como é que ele trata com aqueles que são fiéis a ele. É uma história muito linda, mas por outro lado também, quer dizer, Deus traz alguém que é de fora para mostrar para quem está lá dentro como ele age na vida daqueles que são fiéis. E aí entra a figura de Ruth nessa história, né? Como é que você pensa essa personagem aí de Ruth, né? Quais são as principais características assim que chamam a atenção dessa mulher, né? Como é que ela entra nessa história, né? E é curioso também como é que as histórias elas se encontram, né? E esse é o plano de Deus, né? Como é que as nossas histórias estão entrelaçadas, né? Alguém diria que é destino, a gente não crê no destino, a gente crê na mão de Deus, que Deus de alguma forma faz com que né, nos seus planos e projetos, faz com que essas pessoas certas se encontrem. E no caso aí a pessoa certa foi Ruth, né, que vai entrar agora na história dessa família da Noemi, que como a gente está falando, o pessoal conhece a história já, vai passar por essa grande tragédia. Como é que você descreve essa Ruth para você? Ruth eu descrevo como uma pessoa que ela tinha uma visão positiva das coisas da vida
e ela era uma pessoa que esperava boas oportunidades da vida, porque quando Noemi fala a respeito de Ruth, Noemi, ela dá uma palavra de bênção, tanto para Ruth quanto para Orfa. Ela fala, olha, Deus abençoe vocês, vocês foram boas esposas para os meus filhos, vocês foram boas noras para a minha vida, vocês foram boas noras para a minha vida. Então eu peço a Deus que te abençoe, sendo que nessa ação onde Noemi ela está muito amargurada, né? E Noemi significa dócil, né? Dócil significa uma pessoa dócil, agradável, quer dizer, a decisão errada que acaba tomando acaba fazendo com que ela mude de nome, ela volte, mas ela volte amarga, quer dizer, ela saiu com uma família, ela voltou sozinha, ela saiu com o que tinha e ela retornou sem nada, mas o importante é que ela retornou. E Ruth, eu vejo que assim, ela foi muito impactada pelo testemunho de Noemi, porque Noemi queria ficar tão perto dela, quer dizer, eu quero ficar perto da bênção, olha, não me manda embora não, porque onde quer que fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer e for sepultado, eu também quero morrer sepultado ali também. Essa até é uma palavra que a gente usa até na hora das cerimônias de casamento, né? Quando os dois são uma só carne, quer dizer, a declaração de amor e o entendimento de que aquele que está do meu lado, aquela que está do meu lado, me faz bem, sabe? Ruth, ela tinha um caráter muito chamativo, ela tinha uma boa reputação, ela era uma mulher humilde, que ela não se importava em fazer serviços simples. A gente observa que, ainda que ela fosse começar de baixo e ela fosse uma pessoa excelente, ela era pequena. E eu falo muito sobre isso, a gente está sempre acompanhando a palavra um do outro. E o segredo da vida, o segredo do sucesso na vida, um deles é aprender a ser pequeno. Porque quando você é pequeno, você não se sente incomodado de estar em lugar nenhum. Porque você cabe em qualquer lugar e você vai trabalhar. E muita gente poderia olhar em Ruth, vendo que ela, sendo o que era, ela não poderia estar fazendo o que ela estava fazendo. Só que ela se considerava uma pessoa pequena. E o segredo da bênção é não olhar para si mesmo, com grandeza, mas olhar a si mesmo se espelhando em Deus. E Ruth, ela teve essa visão positiva. E outra coisa, Ruth e Noemi é uma prova para nós, uma prova cabal, que o relacionamento entre nora e sogra é possível, pode ser agradável, pode ser abençoado, sabe? Pode ser benigno, pode ser de paz, não coça a cabeça, não. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Na nossa cultura brasileira, falam que nora e sogra não combinam, mas na cultura lá do Oriente, combinou sim. Combinou sim. Eu não vou falar que é exceção, até porque é uma história que foi contada só ali, que o Senhor conta através dela, mas é possível. Se você espelha Deus, você pode ter certeza que você vai conseguir se relacionar, ainda que seja com as mulheres, mais difícil, porque naquele momento, Júlio, Noemi tinha se tornado Mara, ela estava amarga. Só que Ruth, ela teve um olhar de liderança, um olhar positivo para entender que um momento, uma fraqueza, não ia definir uma tragédia ou uma queda, mas uma fraqueza é só uma fraqueza quando a gente tem ao nosso lado uma pessoa positiva. Então Ruth viu que ali era o momento dela retribuir tudo aquilo que Noemi fez por ela. Legal, é isso aí. Eu acho que a Ruth tem esse caráter realmente e a possibilidade de ver. Eu achei legal você falar isso também, porque às vezes nós julgamos a pessoa pelo momento, né? Nós julgamos a pessoa pelo momento. Às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma crise, e aí a gente não julga a pessoa por todo o seu caminhar, né? Por toda a sua história. Julga ela só pelo fato. E aí a gente comete erros. E Ruth não fez isso, né? Eu acho legal. E também assim, uma lição também interessante que eu acho nessa história é que para o próprio povo de Israel, no caso, porque trouxe uma mulher moabita, né? Uma mulher estrangeira, uma mulher mal vista aos olhos do povo daquela época, para estar dentro dessa família, né? Para estar dentro dessa família e ser uma das pessoas que vão estar na linhagem do Salvador. Então, é uma grande... Se a gente pensar nisso, isso eu acho interessante, a Bíblia está o tempo todo falando
sobre essas questões culturais, interculturais também, dessa conversa, do diálogo, né? A Bíblia é o livro do diálogo, a Bíblia é o livro da conversa, a Bíblia é o livro de Deus falando com homens e com todos os homens, não fechando uma janela, não fechando uma caixinha dos escolhidos ali, né, que a gente pensa. Não, a caixinha dos escolhidos é Israel, a caixinha dos escolhidos é a igreja, e a gente, Marcos, acha que só a igreja que está ali, a gente no nosso dia a dia, é que são pessoas de Deus e pessoas que vão ser para o céu, isso aqui, e de repente Deus nos surpreende com uma pessoa lá no mundo, né, como você falou, vamos trazer para os dias atuais, fazer uma aplicação, nos surpreende com uma pessoa no mundo, uma pessoa aparentemente com deuses estranhos, que ela cultuava outros deuses, mas que demonstrou um caráter assim tremendo, né? Um caráter, um desapego, um amor, né? Muito grande, a ponto de dizer essa frase que você falou aí, né? Teu Deus será o meu Deus. Ela mudou, então seguiu, está aí, claro, o papel de Noemi como exemplo, mas também de Ruth como deixar os seus próprios sua própria cultura, os seus próprios deuses, a sua própria vida e seguir junto com Noemi, coisa que Orfã não fez, né? Ela foi livre, Noemi as libertou e acho muito bonito. Ela não teve essa cobrança, né, Marco? Muitas vezes tem essa cobrança, né? Não, você tem que ficar comigo, você tem que ficar até o final, não sei o quê, me abandonou logo quando eu precisava, quando eu mais precisava. Noemi não teve essa crise, ela liberou as do voto, mas Orfã fez o seu direito, beijou, falou assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu quero ficar aqui na minha terra, gosto muito de você, mas eu quero ficar aqui com o meu povo, com meus deuses, casar de novo, ter novo relacionamento aqui em Moabe. E, às vezes, na vida acontece isso também, as pessoas não nos deixam porque elas são mais, né? Elas não nos deixam porque elas mudaram, porque elas são mais, mas é porque existe um tempo de Deus para essas pessoas estarem na nossa vida. É verdade, verdade. E interessante que foi dada a oportunidade de volta para as duas, entendeu? Tanto para uma quanto para a outra. Quer dizer, ali eu vejo que assim, a oportunidade de andar com Deus é dado para todos. Eu vejo elas como dois tipos de pessoas que estão diante do Senhor. Aqueles que vão escolher seguir os seus caminhos, abandonar os seus deuses e se tornar uma nova criatura, e tem aquele que, embora tenha experimentado do bom e do melhor, tem ouvido testemunho, mas ele prefere continuar na sua vida, né? É o terreno, é o campo. Quer dizer, ela não era uma má pessoa, mas órfã, o orfã, não sei, a palavra ali, o texto não define a palavra correta. Verdade. Ela, assim, foi reconhecida por Noemi como uma boa esposa. Ela falou, olha, você é uma boa esposa. Então você pode conseguir uma pessoa abençoada, um marido abençoado, até porque também vem o olhar da história, né? Ela olhou, Ruth viu que Deus era tudo para ela. Já órfã, ela já enxergou que ela ia para uma outra cultura. Ela sabia que o povo de Israel tinha muita animosidade em relação aos moabitas. Ela não poderia entrar no tabernáculo de adoração. Ela não poderia cultuar. Ela ia passar por muitas censuras. Então, ela preferiu ficar do lado da sua família. Josué vem falando a mesma coisa. Olha, vocês precisam resolver o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomar a decisão, né? Porque no momento de crise, decisões são importantes. Pequenas decisões trazem uma diferença muito grande na nossa vida. E decidir por Deus é sempre a melhor decisão. Desculpe esse meu logismo nessa palavra. O próprio Moisés, lá em Deuteronômio, quando ele vai fazer o resumo da lei, ele fala, olha, eu te coloco entre dois caminhos, do bom, do bem e do mal, da bênção e da maldição. E o Senhor fala, olha, escolha o bem para que vivam. Deus nos dá a escolha de nós escolher as coisas boas, escolher o bem, escolher a bênção. Para quê? Para que você viva. Aquele que está debaixo da bênção, ele vive uma vida abundante. E aí, nessa escolha, né, aí você tem a decisão de Noemi, vou voltar para Belém. Aí eu acho tremendo, porque esse período, né, que a gente está vivendo um período do luto. Quer dizer, algumas pessoas, infelizmente, né, estão atravessando esse período de luto em decorrência dessa pandemia. Então, muitas pessoas perderam alguém nesse momento, né? Muitas pessoas perderam familiares, entes queridos, amigos, parentes, vizinhos, enfim, perderam alguém.
E como que a gente supera isso, né? Como que a gente supera essas tragédias da vida? Existem várias formas. Essa história dá para a gente várias dicas, né? Para a gente vencer isso através da palavra de Deus, através do testemunho de Noemi. Mas eu achei fundamental de todos eles assim a ideia dela retornar. Ela retornar para onde nunca deveria ter saído, no caso, né? Há 10 anos atrás, né? Ter saído de lá. Inclusive, Quilion agora eu esqueci o nome do Malon e Quilion. Então, significam doentes, né? A gente pesquisando isso lá, você dá uma olhadinha depois, você que está nos assistindo, veja o significado. Que são nomes que significam doente, débil, debilitado, fracos, né? Então, isso significa, talvez, se o nome realmente estiver correto em relação, eles já vieram de Belém, talvez já doentes, já fossem pessoas debilitadas, senão é que morrem os dois, né? E não deixam filhos também. Então, você quer dizer, eles tinham algum problema de saúde já que os debilitou também, talvez, é bem possível. O nome deles já dizia isso. E o pai já devia ser de idade avançada, por isso deve ter também falecido, só ficou Noemi. Mas ela decide retornar. E como que essa decisão, né, foi importante na vida dela? Então, acho que diante da crise, diante do luto, diante da perda, às vezes, Marcos, tem gente que está perdendo, mas continua na mesma direção, né? Tem gente que está tomando queda, mas ele bota o piloto automático e vai naquela direção, ainda que seja a direção do erro. Ele está vendo que o negócio não está dando certo, porque quando as coisas acontecem na nossa vida e são dramáticas nessa ponta, a gente tem que fazer uma reflexão, né? E uma reviravolta na nossa vida, no caso, 360 ali, que é conversão, falar assim, não, vou voltar para a minha terra, vou voltar para lá, vou voltar para os meus, vou voltar. Aliás, ela ficou sozinha também, Moabe, né? Porque ali, no caso, aí ela se transformou. Ruth era uma estrangeira no meio da sua família, mas ela era uma estrangeira no meio da parentela, dos familiares, da terra de Moabe. Como é que as situações se invertem, né? Como é que as situações se invertem? E aí ela agora passa a ser uma estrangeira em terra estranha e decide retornar. Então, eu acho que diante desse luto, a gente precisa tomar decisões acertadas, como você falou, orando ao Senhor, e tomar a decisão de voltar para onde? Né? Para a casa do pão. E voltar para a casa do pão é buscar em Deus o alimento para curar, né, suas feridas, as suas mágoas, e sarar as suas águas, que eram mara, né, para que possam ser doces. Mas isso só pode acontecer aonde? Na casa do pão, né, na casa do Pai, com o Senhor. Né? Acho que essa decisão dela foi a decisão da virada. Eu vou voltar. Né? É verdade. Ela voltar nos dá sentido de se arrepender. Ela se arrependeu. E um outro detalhe também, Noemi também, ela não é muito diferente. Muitos de nós, ou muitas pessoas não são muito diferentes de Noemi, porque Noemi só voltou depois que perdeu tudo. Entendeu? Quando seu marido morreu, ela já poderia ter tomado a decisão de voltar, mas não. Ela esperou os seus filhos se casarem, pensando assim, não, os meus filhos vão se casar, então eu vou ter ainda algum tipo de amparo. Só que aí morreu Elimeleque, né? Elimeleque significa Deus é meu rei, e aquele que reinava na vida dela morreu, ela se afastou de Deus, morre o marido, morre os filhos, e ela ficou como uma estranha numa terra estrangeira. O que ali, na condição de viúva, muitos poderiam se aproveitar dela, ou ela ia morar nas ruas, porque não tinha mais como ela não tinha mais idade para se casar, para gerar filhos, esperar o filho crescer e casar com as noras delas. Diante dessa volta, é fundamental tomar decisões. Não espere chegar no fundo do poço para você voltar. Você não precisa perder tudo para você voltar. Não deixa a vida te levar para um beco sem saída, porque em Deus sempre há uma saída. Mas ainda que você tenha chegado no fundo do poço, o professor ele pode abordar, ainda que você tenha perdido tudo, você pode se voltar para Deus. Tem um testemunho que o profeta Isaías ele dá a respeito de Jesus, lá em Isaías 42, se não me engano. Ele fala assim a respeito daquele que virá. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. São expressões que não são muito usadas hoje na igreja. Mas quando ele está falando ali sobre não esmagará a cana quebrada,
É porque a cana, naquela época que crescia, ela crescia nos brejos. Então, ela era muito frágil. Então, qualquer movimento, ou qualquer pisada que fosse, que você pisasse, ela quebrava. E se você pisasse para esmagar de novo, você acabava com ela. Quer dizer, ele fala, ele não apagará o pavio que fumega, que tá dando a centelha, tá saindo aquela faísca. Ali ele está falando assim, virá aquele que sabe muito bem tratar as pessoas. Você pode se arrepender, você pode voltar, que Deus vai tratar você muito bem. Deus, ele é um Deus de bondade. Deus, ele é um Deus de benignidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Se as tuas perdas te levaram de volta para Deus, pode ter certeza que isso é um bem para você. E a gente não pode deixar de enfatizar assim, essa parte na história. Ela volta, todo mundo achava que ela ia voltar, ia estar fadada ao fracasso, porque no nosso conceito ainda continua a alma que pecar, essa morrerá. O conceito ainda fica que é de lei, o salário é morte, e se você errou, você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Eu não estou falando de consequências, porque a consequência ela já carregava a amargura do erro. É o pior tipo de dor que uma pessoa pode sentir. Ela está sofrendo, mas ela sabe que ela está sofrendo porque foi um erro que ela cometeu. Mas Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele cuida de nós. O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, eu não fui guiado, eu não fui conduzido. Eu resolvi andar, eu saí da direção, eu errei, eu tomei o rumo errado, e o salmista fala, tu estarás comigo, mas ele vai com a vara e o cajado. O cajado ele te resgata, e a vara, ele vai fazer o que? Ele vai consertar, a vara vai direcionar, a vara vai alinhar, a vara não vai te bater. Exatamente. O caminho, né? Exatamente, correção, obrigado. É a correção. Voltar é fundamental. É fundamental. São pequenas decisões que vão trazer grandes bênçãos para a nossa vida. Beleza. Essa história é muito rica, né? Ela tem um pano de fundo muito que o professor precisa também explorar. Por isso que o conhecimento daquela cultura, daquele mundo antigo, né? Daquela sociedade é importante para você entender o contexto dessa história e o que ela quer nos ensinar. Porque quando eles retornam, né? Quando ela retorna, no caso, elas retornam, então ela não quer, a Ruth retorna para elas, ela encontra um outro cenário. Quando chega lá, ela tem um período, ela é uma mulher pobre, como você falou, são pobres as duas, e ela escolhe, então, se sujeita a colher, né, as espigas, né, que sobram. E aí, de novo, essa questão social, né, que talvez por ser a minha formação, eu estou sempre antenado quanto a isso, que quando Deus está sempre cuidando dos pobres, né, então essa lei já existia, no sentido de que você só podia colher uma vez, você podia colher. Então, se eu tenho o meu campo, eu colho uma vez, aquilo que cai eu não posso, porque é para as viúvas, são para os pobres, né, para as pessoas que vão fazer depois que você colocava seus trabalhadores em linha e deixava que eles fossem colhendo, mas eles não podiam pegar o que caía, ou o que eles deixassem para trás ficava. Depois tinha um momento que era liberado para os pobres entrarem no campo, e aí eles iam pegando o que já tinha caído lá, dos cestos, né, os dos pés ali, porque era como se fosse, na verdade, uma segunda colheita, praticamente uma segunda colheita. Mas, na verdade, é uma questão social muito importante. Deus cuidando de 3 grupos que Deus sempre vela, que toda a Bíblia passa sobre isso, sobre as viúvas, né, os órfãos e os estrangeiros. 3 grupos de pessoas que Deus sempre cuida. Eles são emblemáticos das pessoas que não tem ninguém que vá lutar por elas, mas Deus luta por essas pessoas. E sempre criou mecanismos sociais, que são dispositivo social, né, que vai mais tarde ser criado, na verdade, né, quando há o recebimento da lei, mas que vai ter lá essa importância, né, vai ser mais tarde cunhado, mas já teria sido já cunhado, já escrito, e eles estão seguindo essa lei, o cuidado de Deus. E a Ruth, ela era uma pessoa tão humilde, porque era uma tarefa desprezível. Você fazer essa segunda colheita é como se fosse ir hoje em dia a uma feira e pegar a xepa. Né? Não sei, aqui a gente está sendo assistido no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro,
quando termina a feira, fica um monte de coisa pelo chão, frutos que não servem mais, que não estão mais legais. Às vezes, muitos estão até bons, mas caíram da cesta, alguma coisa assim. E tem pessoas que vão só para pegar o que sobrou, chamada xepa. E aos olhos de muitas pessoas, uma tarefa humilhante. Humilhante, porque você não tem dinheiro para comprar. Você vai lá pegar o que sobrou. E Ruth não tem esse problema, ela vai fazer justamente isso, né? E é ali que Deus lhe dá a vitória. E ela vai fazer justamente no campo de Boaz, né, Júlio? Olha como Deus conduz a nossa história. Olha como Deus dirige os nossos passos, Existiam sabe? outros campos, né? Mas ela foi logo no campo. Exatamente. E aí a gente olha a figura ali de Boaz, assim, o que Boaz me chama a atenção, que ainda que ele conhecesse ali a lei da respiga, né, ou a lei da generosidade, onde não podia colher tudo, tinha que deixar alguns frutos na árvore, para que outros pudessem também buscar para poder se alimentar, né? É a justiça social que Deus trabalha. E daí, quando Boaz fica sabendo da história de Ruth, de onde ela veio e com quem ela estava, Boaz vai conversar com ela, reconhece a atitude, o caráter dela, porque ele fala assim: eu sei que você poderia ter continuado vivendo com os teus pais, mas você prefere sair da casa dos teus pais, olha que lindo, para continuar, para poder cuidar desta mulher, Tem um filme, ele se chama Leon, tá lá na Netflix, Leon. Ele conta a história de um casal que estavam buscando adotar 2 crianças. E aí conta da história de 2 crianças que viviam na África do Sul e elas perderam o pai, e no meio de uma grande ato de violência, onde os filhos estavam fugindo, o irmão dele perdeu ele, que era mais novo, o irmão ele sofre um acidente de trem, e a criança fica correndo de um lado para o outro. Ele foi sofreu tentativa de abuso sexual, foi parar num orfanato, ele fugiu daquele orfanato, daí ele vai ser adotado por um casal da Austrália, se não me engano. E depois que ele cresce, eles adotam também um outro garoto também que era do mesmo orfanato, que ele tinha um problema de autismo. Então, eles tinham dificuldade para lidar com isso. E quando naquele garoto ele surge a oportunidade de saber onde estavam os seus pais, ele queria saber se a sua mãe era viva, se os seus irmãos eram vivos, ele tinha um desejo de voltar para a África do Sul para poder saber onde estavam os seus pais. E aí ele vira para sua madrasta e fala assim: eu sei que a senhora deve estar muito decepcionada comigo, porque a senhora nunca pôde ter um filho, mas resolveu me adotar. Aí ela fala uma coisa muito linda, chorando. Ela falou: quem disse que eu nunca pude ter um filho? Eu e meu marido, nós podíamos ter filhos sim, mas nós resolvemos dar uma chance para alguém. Isso é lindo, eu chorei. Achei lindo isso. O nome do filme é Leon. Tu já deu um spoiler aí também, né? Não, é um spoiler. É pra você assistir. Eu vou assistir. É pra você assistir. Você que tu gosta, que envolve África do Sul, envolve cultura, então tu vai assistir esse filme. E aí, quer dizer, qual é a atitude de Boaz? Boaz, quando conhece a história dela, ele fala: olha, não vá respigar em nenhum outro campo. E quando chega no dia seguinte, ele vê ela lá fora esperando para poder catar. Ele chama ela para ficar entre as moças que trabalhavam na casa dele, coloca ela sentada na mesa para poder tomar o café da manhã. Imagine o susto e o espanto de todos os seus empregados, de todo mundo que estava ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Boaz, embora soubesse que ele tinha que trabalhar debaixo da lei da respiga ou da lei da generosidade, Boaz ele faz muito mais do que isso. O que significa isso? Deus nos chamou para fazermos além do mínimo. Não é para nós fazermos o trivial, o básico. Deus nos chamou para fazer além do mínimo. Boa. Então, o professor trabalhar, verdade, é lindo isso. O professor trabalhar esse princípio, o professor usar dentro dessa frase, trabalhando dessa frase, ele vai conseguir alcançar uma reflexão muito grande na turma. Deus, ele vai além do mínimo, ele nunca fica com o básico. Lá no Novo Testamento, quando aquela mulher fala que até os cachorrinhos comem as migalhas da tua mesa, Jesus não dá migalha para ninguém. Ele sempre nos dá inteiro e nos dá do bom e do melhor. Embora ela só queria migalhas. Ruth só queria migalhas, mas o Senhor foi além do mínimo para ela. Amém, glória a Deus, é verdade. E Deus honrou, e ela
ela consegue aí, então, no caso, alcançar o favor divino de Boaz, o parente resgatador, né? Parente que resgata. Então, a gente está chegando já no final do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Já? Passa Já? rápido. Estamos chegando lá no final. Faltam 6 minutos aí já para a gente já chegar já no final. Mas, de qualquer maneira, é muito rica essa história, deve ser muito bem explorada. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista espiritual, né? Em todos os aspectos, né? Acho que não dá para a gente, nessa lição, só na lição, a gente esgotar esse assunto, porque é muito rico, né? É verdade, verdade. É importante citar aqui, como nós falamos até no início, né, que Deus não tem problema com a nossa história, com o nosso passado. Assim como Ruth era uma moabita, Boaz também tinha parentesco em Raabe. E aí? E aí? Como é que você faz? Deus não tem problema. A genealogia de Jesus passou por Raabe, passou por uma moabita, e como faz? Tudo isso é o Senhor, é Deus escrevendo a história, preparando o nascimento do seu filho, e na genealogia, você vai olhar lá em Mateus 1, ele vem falando sobre tudo isso. Então, sabe, Jesus, ele passou dentro da sua genealogia, veio lá de trás com pessoas que tiveram uma história ruim, uma vida difícil, e saíram de lugares de maldição para o lugar da bênção. Então, sim, Deus não tem problema com o nosso passado. Quem tem problema com o nosso passado somos nós e as pessoas. As pessoas não vão querer deixar você mudar. As pessoas não vão querer permitir que você avance. Mas nós precisamos fazer como Paulo, deixando para trás as coisas que ficam, sabe, e avançando diante daquelas que de mim estão. Sabe? O teu futuro depende de como você vai lidar com o seu passado. Se Ruth ficasse, eu sou moabita, eu não posso entrar ali, eu não posso sentar nessa mesa, eu não tenho, eu não posso, não dá, não tem como, como Moisés, né, na lição passada, né? Meu Senhor, eu não sei falar. Por que eu não sei falar? Por que ele não sabia falar? Porque ele era gago. Por que ele era gago? Porque no passado dele, quando a mãe dele escondeu ele na casa do pai, ela tapava sua boca para que ele não chorasse. Então ele soluçava para dentro e ele chorava para dentro. Então ele olhava o seu passado e ele pensava que o seu passado não ia permiti-lo ele fazer uma coisa grande no futuro. Só que Deus seria o Senhor dele e Deus iria capacitá-lo. Então, Ruth, no seu caráter, na sua visão positiva da vida, ela experimentou o melhor de Deus. Se Noemi está voltando, se arrependendo, que ela está sabendo que tem bênção para onde ela está indo, se tem bênção para Noemi, tem bênção para mim também. É assim que nós temos que pensar. É esse princípio que o professor ele precisa enfatizar nesse retorno de Noemi e que Ruth vem com ela, nas escolhas. Escolhas são difíceis, mas você não pode se dar ao luxo de não escolher. Tem atitudes que somos nós que temos que tomar. Tem que enfatizar isso para o aluno. Sair da inércia, ser líder de si mesmo. É verdade. E ainda sobre essa questão da genealogia também, eu vejo que Jesus, na genealogia de Jesus, não existe a famosa pureza de sangue. Isso é fundamental a gente pensar, né? De novo, essa questão de um tapa assim forte quando Mateus e Lucas começam as suas narrativas genealógicas, porque todo rei tinha que ter uma genealogia e provar essa genealogia lá através da sua descendência, da sua ascendência, na figura da linhagem de Jesus a outros povos. E eu vejo aí já um link, como eu falei na lição, no comentário dessa lição que está aí, eu queria que você que está nos assistindo pudesse assistir a pré-aula da lição 4, o que eu comento é o seguinte, falando sobre a questão de Apocalipse, o Senhor se apresenta como aquele que comprou para si povos de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nações. E por que ele pode fazer isso? Por que ele pode ser o salvador da humanidade, né? Porque ele justamente vem da linhagem humana, né? Sem essa ideia de só judeu, não. Tem outros povos, tem outros grupos. E se a gente pensar que até os moabitas também vieram de Ló, da relação incestuosa, né, que teve lá de Ló com suas filhas, né, que vai ter duas filhas com as duas eles têm relações incestuosas, vai dar origem aos moabitas, né, e aos amonitas. Você tem ali, sabendo que todos eles vêm de um grupo só, de um grupo só. E nós viemos também de um grupo só. Qual é a raça, né? A raça humana. E o Senhor Jesus veio para salvar essa raça
humana, ou seja, todos os seres humanos são capazes de ser salvos, porque todos eles ali estão incluídos nessa linhagem do Salvador. Bom, Marcos, a gente está encerrando por aqui, está encerrando, queria que você deixasse suas considerações finais aí, falasse aí também do seu canal rapidinho, já encerrando 2 minutinhos para a gente encerrar. Vamos lá. Eu estou iniciando agora, até mesmo debaixo de muito incentivo teu. Louvo muito a Deus pela sua vida. Nós temos lá um canal, o canal do Ebenezer. Entra lá, faça a sua inscrição, deixa o seu like lá. A gente não está aqui querendo visar retorno financeiro, não. A gente quer propagar o Evangelho. A gente sabe que o YouTube é uma ferramenta poderosa no mundo. Se muitos achavam que a pandemia ia parar a igreja, não para não. Potencializou. E a gente está vindo com a corda toda, a gente não deixa a peteca cair não, a gente vai seguindo adiante. E a minha grande reflexão, ou a minha consideração, que eu falo aqui, é a consideração da vida, é que Deus abençoe aqueles que se deixam dirigir pelos seus valores, pelos valores de Deus, sabe? Ainda que o nosso contexto ele pareça estranho, a gente deve ter em nós, introduzir em nós os valores de Deus, que é fidelidade. Fidelidade, vale a pena ser fiel. Eu quero agradecer a todos aqui, quero deixar um abraço para você que está nos assistindo. Dê o seu like aí no canal Boa Semente, é um canal muito abençoado. Deus tem usado você, Pastor Júlio, com uma excelência muito grande. A gente sabe que não é fácil, é muita luta, tem que passar por cima de muita coisa, e nós estamos aí para poder propagar o Evangelho. Também eu sou professor de escola bíblica dominical, professor de teologia, pastor evangélico, servo do Senhor. Nós somos servo do Senhor e nós estamos aqui para somar. Para mim foi um grande prazer estar aqui participando desse Fala EBD, juntamente com você, tá bom? É uma honra. Amém, Marcos. É uma honra ter você também com a gente aí, também professor aí do SECOL, do Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Muito obrigado pela sua participação hoje com a gente, que a gente tenha mais vezes aí conversando aí sobre a EBD para os nossos alunos aí do Brasil inteiro. Bom, estamos encerrando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Marcos já pediu, então, um like. Então, deixa o seu like e dá um glória. Deus abençoe. Glória. Amém. Paz.